Nós vamos receber o pastor Elzo. Eu queria que você ficasse de pé rapidamente. Que você estendesse suas mãos para cá, para que a gente venha abençoar a vida do pastor, que ele está sem voz, já tem mais de uma semana. Mas, eis-me aqui, né, meu amor? Então, vamos abençoar a vida do pastor, repreender todo mal sobre a vida dele, toda enfermidade. Pai, no nome de Jesus, aqui está o seu filho, Senhor. Um vaso em tuas mãos, Pai. Ele não tem nada para nos oferecer além da tua palavra, além daquilo que vem do teu trono, Pai. E o que vem, meu Pai, de ti, traz cura, traz salvação, traz libertação e transformação. E nós declaramos nessa hora, Pai, a tua cura sobre o teu filho. Nós declaramos, meu Pai, que o Senhor repreenda toda seta maligna contra as cordas vocais do seu filho, Pai. Todo levante de Satanás sejam anulados agora em nome de Jesus. Seja ele revestido com o teu Espírito Santo do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Seja ele um instrumento em tuas mãos para nos confrontar, nos conformar, nos consolar, Senhor, por meio da tua palavra. No teu santo nome nós o abençoamos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja, graça e paz. Ó, irmãos, hoje a gente vai fazer um combinado, tá? Quem já conhece o pastor sabe que eu grito um pouquinho, né? Então hoje quem vai gritar são vocês, viu? Hoje eu vou falar baixinho e vocês vão gritar dando glória a Deus e aleluia. Pode ser assim? Será que essa aqui é a igreja mais fervorosa de Valparaíso? Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor, por favor, glória a Deus. E quem está no som aí hoje tem essa missão de ajudar o meu microfone aqui. Pode aumentar o retorno, aumenta nas caixas aí também. Podem sentar, tá, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder falar da palavra de Deus, algo que tem incendiado o nosso coração, algo que tem feito com que a gente a cada dia avance mais. Nós só avançamos pela palavra de Deus. A gente sempre ora aqui nessa casa dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E essa é a nossa realidade aqui. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, João capítulo 6, versículo 60. Tu vai ficar retinho aí, que aqui não tem nada torto não, né, Lagoinha? Diz assim, todos encontraram? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne. Versículo 63, tem como projetar para mim, por favor? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo,
há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus, Lagoinha? Glória a Deus. Aleluia. Nós estaremos iniciando hoje, nesse culto, uma série de mensagens falando sobre o Evangelho Nutella, tá, irmãos? Essa mensagem ardeu no coração do nosso pastor André Valadão e ela conduziu também cada um de nós a estarmos declarando essa realidade dentro de cada igreja que o Senhor nos confiou, dentro de cada igreja que o Senhor nos chamou para servir e cumprir a vontade dEle. Nós precisamos entender que viver o Evangelho vai muito além de tudo aquilo que nós podemos desfrutar nessa terra. Você foi colocado em uma terra onde Deus te chamou para governar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas decisões, onde você foi chamado para trabalhar, onde você foi chamado para crescer e para multiplicar. Deus, Ele te deu a oportunidade de nessa terra viver coisas lindas, desfrutar de coisas que Ele mesmo criou, para que nós pudéssemos alegrar o coração dEle, glorificando o nome dEle através de tudo aquilo que nós temos vivido nessa terra. Mas nós precisamos entender, igreja, que o Evangelho precisa ser compreendido com a ótica de Deus, com a ótica de Cristo, e nunca com a ótica do homem, e nunca com a ótica humana, porque Deus é Espírito, e você também tem um Espírito. Você nasceu para viver eternamente, você nasceu para ter uma vida eterna, e nenhuma realidade que Deus criou para mim e você pode afastar a gente disso, pode fazer a gente não acessar essa realidade dos céus, que é viver eternamente. Você pode dar um brado de louvor a Deus, Lagoinha? Então, irmãos, falar sobre o Evangelho Nutella, não estamos aqui de nenhuma forma difamando a marca, pelo contrário, a Nutella é gostosa. Quem gosta de Nutella aqui? Dá um glória a Deus. A Nutella é gostosa, a Nutella é saborosa, é cremosa. Nutella é bom demais. Eu, quando vou no mercado, os meus filhos, eu não sei se é só lá em casa, tá, irmãos? Mas a gente tem 4 crianças. Falta só o netinho, quando entrar no mercado agora, ficar gritando por Nutella. As crianças não podem ver esse potinho lindo ali de Nutella e quer que a gente compre e quer desfrutar daquilo, porque é bom. Se não fosse bom, ninguém comprava e ninguém pedia. Agora nós precisamos entender que o Evangelho, ele não é Nutella. A Nutella é doce, é saborosa, é cremosa, é gostosa. O Evangelho também é bom, é saboroso, é gostoso, é cremoso, mas também o Evangelho não é somente doce. O Evangelho tem realidades para confrontar a minha e a sua vida. O Evangelho, além de ter sabor de mel, também tem o amargo da realidade de mudança, de transformação, de redenção, de negar a si mesmo. E nós não queremos só uma parte, Lagoinha. Você não pode querer acessar só uma parte.
do Evangelho. A parte boa, a parte agradável, a parte doce, e deixar passar tudo aquilo que não vai gerar mudança e transformação dentro de você. Nós iremos falar nessa noite sobre mantendo a firmeza na verdade bíblica. É o primeiro tema dessa série de mensagens. Repita comigo: mantendo a firmeza na verdade bíblica. Glória a Deus por isso, irmãos. A palavra evangelho, ela quer dizer boas novas. Jesus, ele veio trazer uma mensagem do reino de Deus. Ele disse: é chegado a cada um de vocês o quê? O reino de Deus. E o reino que Jesus nos trouxe é o mesmo que ele pregou em João capítulo 6, versículo 60. Um reino de espírito, um reino de vida, um reino de realidade dos céus. Viver o céu na terra. É chegado a cada um de vocês o reino dos céus, o céu na terra. Ou seja, em primeiro lugar, não é sobre nada que é físico, não. É sobre tudo que é espiritual. É isso que Deus veio nos trazer, aquilo que havia sido perdido pelo homem no Éden. Deus nos deu um novo acesso a tudo isso. Experimentarmos a sua vontade, vivermos essas características de um evangelho que é comprometido e que busca a orientação das escrituras e que busca a orientação de Deus para permanecer firme na fé verdadeira. Diga para o seu irmão: nada pode te abalar, nada pode fazer você parar. Fica firme na palavra. Diga para essa pessoa, para ela acreditar: fica firme na palavra, irmão. Nós precisamos ficar firme na palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela está acima daquilo que o Senhor criou. A palavra de Deus, ela está acima deste século. A palavra de Deus, ela está acima de tudo aquilo que o homem fez. Ela está acima de todas as coisas. E nós precisamos entender, Lagoinha, que nós precisamos viver essa realidade. Então, dentro de uma realidade de se manter firme na verdade bíblica, nós fugirmos de um evangelho Nutella, a gente precisa entender algumas características que este evangelho traz até nós. Algumas características que nós precisamos nos atentar e correr de cada uma delas. E a primeira característica do evangelho Nutella é adoçando a verdade. Diga comigo assim: adoçando a verdade. Esse evangelho Nutella, ele frequentemente evita confrontar o pecado e a necessidade de arrependimento, preferindo mensagens que soam agradáveis e confortáveis. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 4, no versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Irmãos, a verdade é a verdade. O evangelho, ele não precisa ser adocicado. O evangelho não precisa ser mudado. O evangelho, ele não precisa ser aumentado e nem diminuído para que seja o evangelho, para que seja a verdade.
Nós não precisamos embelezar a verdade. Sabe por quê, Lagoinha? Porque a verdade é o que está na palavra de Deus. Nós não podemos ter medo de falar a verdade, e muito menos de viver essa verdade, porque o Evangelho, ele não é somente doce. O Evangelho, ele não é somente saboroso. No Evangelho nós vamos encontrar também esse gosto amargo. Nós vamos encontrar também desafios, obstáculos, barreiras, para que nós possamos viver e acessar essa realidade que Cristo falou: é chegado a cada um de vocês o reino dos céus. E o que nos impede é porque hoje as pessoas só querem o doce da palavra, só querem o saboroso da palavra. E quando vem uma palavra raiz, e quando vem a palavra que não muda, e quando a verdade é dita, eles dizem, como nós lemos em João capítulo de número 6, dura é essa palavra, quem pode suportar isso? Ei, antes que você suporte qualquer coisa, Cristo suportou tudo por você. Cristo, Ele suportou tudo por você na vida em que Ele teve entre nós como 100% homem, 100% Deus, para que você também possa suportar. Para que você também possa suportar tudo o que está na palavra de Deus. E é tão interessante que Cristo, Ele sabe aqueles que não vão fazer parte desse tipo de evangelho. Deus sabe aqueles que Ele escolheu. Deus sabe aqueles que se posicionarão. Deus sabe aqueles que se manterão firmes. Deus sabe aqueles que criaram totalmente uma dependência a Ele, assim como Pedro e 10 do que ali estavam disseram para Cristo. Pedro disse: Senhor, para onde a gente vai? Jesus falou: quer ir também? Se você quer viver só o doce, se você quer viver só a Nutella do Evangelho, quer ir também? Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Oh, irmãos, é uma realidade muito linda que Deus tem para nós. Olha o que diz em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é algo que sempre existiu. Pessoas que tão rapidamente deixam para trás uma história com Deus. Pessoas que tão rapidamente não conseguem se firmar em Cristo. A palavra que Deus tem a liberar sobre a sua vida hoje é que você precisa se manter firme na verdade da palavra de Deus. Você precisa se manter firme. Não se iluda por boas palavras. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque a vida espiritual é tua. Nós precisamos entender, queridos, o que Paulo disse a Timóteo, aqui no capítulo 4, que nós não podemos dar ouvidos a esse tipo de mensagem. Nós não podemos dar ouvidos a esse tipo de ensino que nos faz voltar a fábulas, que nos faz viver uma vida que não tem verdade, uma vida que não é verdadeira, uma vida que é ilusória, uma vida de achismos. Não, nós precisamos ser aqueles que vão suportar a sã doutrina.
Nós não precisamos de adocicar a verdade, nós não precisamos de que a palavra seja completamente doce, porque a gente está firme para sustentar também aquilo que é amargo. Eu lembro da minha mãe, estar sentada lá atrás, e minha mãe sempre alimentou bem os seus filhos. Por isso que eu cresci assim, né, mãe? Glória a Deus pela vida da senhora. Mas a minha mãe, além de me dar doce, além de fazer mingau para mim, além de fazer coisas tão saborosas, eu lembro daquele enroladinho que minha mãe fazia, o bolo, como é que se chamava aquilo, mãe? Rocambole, né? Minha mãe fazia um rocambole gostoso. Na época não era Nutella, mas era como se fosse Nutella, irmão, que aquele trem era bom demais. Mas tinha dia que minha mãe, ela me recebia, depois que eu voltava da aula, com um prato onde havia um negócio verde, cheio de carocinho, que dava arrepio só quando olhava aquilo, que é o chamado jiló. Tem alguém que gosta de jiló aqui, igreja? Tem? Só isso aqui que gosta de jiló? Eita, povo raiz, né, que gosta de jiló. Quem gosta de Nutella aqui, irmãos? Eita, irmão. E assim, eu chegava e eu também tinha que comer o jiló, irmãos. Eu tinha que comer aquilo que não era bom também. E minha mãe tacava a goela abaixo se eu não comesse, irmãos. Já falei aqui na igreja que eu só apanhei uma vez na vida. O restante foi tentativa de homicídio. Mas, irmãos, porque minha mãe, ela nos ensinou dentro de um sistema, dentro de um modelo, dentro de uma realidade raiz, aonde aquilo que não é agradável ao nosso paladar também é para o nosso crescimento, também é para o nosso fortalecimento, é para que a gente cresça, é para que a gente tenha saúde. E assim também é o evangelho, irmãos. Aquilo que vai gerar saúde sobre a sua vida não é a parte doce dele, é a parte amarga, oh aleluia. Você pode dar um glória a Deus, Lagoinha, porque se eu gritar eu vou ficar sem voz aqui, mas eu vou pular, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. O evangelho Nutella, Lagoinha, é o evangelho que a prosperidade está acima da cruz. É outra característica desse evangelho. Promove uma teologia de prosperidade, onde o foco está nas bênçãos materiais, no sucesso, em vez da mensagem da cruz e do sacrifício de Cristo. É o evangelho aonde faz com que a gente busque mais aquilo que é terreno do que aquilo que é espiritual. O evangelho, irmãos, começa no céu. O que Jesus trouxe para nós não foi coisas terrenas. Muitas pessoas não entenderam o que Jesus falou porque estavam na terra. Quer entender o que Cristo está falando para você? Comece a abrir os ouvidos para o céu. Comece a abrir sua audição espiritual, que você vai começar a ouvir aquilo que Jesus tem a dizer para você. A prosperidade está acima da cruz no evangelho Nutella. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O evangelho que Jesus trouxe é o evangelho que o reino está acima de todas as coisas. É o evangelho que o reino é prioridade. O evangelho é que ele é prioridade. E nós não podemos nos perder nisso. Porque senão nós vivemos um evangelho que é uma fábula, um evangelho que nós só vamos à igreja em busca de algum interesse próprio. Só vamos à igreja em busca de algo que nós precisamos. De algo que nós queremos. Nós começamos a viver uma realidade da terra e buscar a Deus por coisas terrenas.
e buscar a Deus por projetos alcançados, e buscar a Deus por saúde, por família, e buscar a Deus por tantas realidades, e nós esquecemos da principal realidade que o Evangelho de Cristo nos traz, o Evangelho do Espírito nos traz, que é buscar primeiro o reino dos céus. Você precisa olhar para a cruz de Cristo. Cristo, ele já enxergava a cruz dele desde o início do seu ministério. Cada passo que Cristo deu, ele já enxergava a cruz. Ele já sabia aonde cada passo que ele estava trilhando iria terminar, que era na cruz do Calvário. Eu e você precisamos ser assim, Lagoinha. Cada passo que você der, você tem que olhar para a cruz. E eu vou te falar, a cruz, ela causa dor. A cruz é o negue-se a si mesmo. Mas no caminho da cruz, Jesus curou enfermo, Jesus fez milagre, Jesus multiplicou o pão, Jesus andou por cima das águas, Jesus libertou pessoas, Jesus teve comunhão, Jesus viveu coisas tão lindas. Igreja, o que eu estou querendo dizer é que a cruz, ela tem que ser o teu olho, mas aquilo que você vai viver a caminho da cruz são coisas que os seus olhos não estão vendo, coisas que os seus ouvidos não estão ouvindo, porque você está olhando para a cruz, você está olhando para a cruz e vivendo a vontade boa, agradável, perfeita de Deus. A cruz, ela precisa estar à frente da prosperidade. A prosperidade é um resultado daqueles que amam a Deus, porque prosperidade é ausência de a prosperidade de você você não tem falta de nada. Prosperidade é uma virtude. Prosperidade é você estar bem com aquilo que você tem em mãos. Prosperidade, irmãos, é a ausência de problemas que afetam a gente. O problema existe, a adversidade existe, mas ela não afeta a gente, porque nós somos prósperos e nós entendemos que nós estamos acima de qualquer problema, acima de qualquer crise financeira, acima de qualquer problema de saúde. Nós podemos fazer, igreja. Prosperidade é isso, de nada eu tenho falta. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. É estar debaixo do cuidado dele, e isso ele tem para a sua vida. Se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus, se você viver o evangelho de Cristo, que é esse evangelho que não é Nutella, é um evangelho que tem doce, mas também tem palavra dura, é um evangelho que vai fazer você acessar realidades de provisão de Deus, porque nessa palavra Jesus diz que primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas outras coisas vos serão acrescentadas. Nada faltará para você. O azeite não faltou para aquela mulher necessitada, a prosperidade dela. Irmãos, não faltou. O inimigo não toca naquilo que é teu. O inimigo não toca naquilo que Deus te deu. A cruz precisa estar em primeiro lugar. Mateus 16, 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você precisa tomar a cruz de Jesus. Esse evangelho tem que gerar dor em você. Esse evangelho tem que gerar renúncia em você. Esse evangelho vai precisar do teu esforço, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é alcançado por esforço. Em versões vai dizer que o reino de Deus é alcançado por violência, por luta. Você vai ter que brigar por isso, irmãos. Você vai ter que brigar pelo evangelho. Você vai ter que ser uma voz por causa do evangelho. Para de ficar aceitando qualquer coisa. Não, você faz parte do reino de Deus e do evangelho de Cristo. Nós precisamos acessar essa realidade, igreja, que nós precisamos tomar a cruz de Cristo na nossa vida. A cruz é dolorosa, mas é o único caminho.
ela não pode estar à frente de nada na minha vida. Ela não pode estar à frente do meu casamento com a minha esposa, não pode estar à frente do meu relacionamento com os meus filhos. O relacionamento dos meus filhos e a minha vida com minha esposa não podem estar à frente da cruz. O meu ministério não pode estar à frente da cruz. O meu trabalho não pode estar à frente da cruz, irmãos. Tudo que você fizer, a cruz ela tem que ser na frente. Você precisa acessar essa cruz. E é tão interessante que ninguém consegue se pregar na cruz. Cristo não se pregou na cruz, ele foi pregado. E porque você quer correr de uma realidade de difamações, e porque você não quer ouvir pessoas falando mal de você, por causa desse evangelho que você tem abraçado, desse evangelho que você tem servido, alguém vai ter que pregar você na cruz. E talvez esse alguém é a tua família, e talvez esse alguém é alguém lá no seu trabalho, e talvez esse alguém pode acontecer até dentro da igreja. Mas eu preciso ter a visão que se alguém está me pregando na cruz, é porque a cruz está à frente de todas as coisas na minha vida. É porque a cruz está à frente da prosperidade que Deus tem me dado, da prosperidade, da generosidade que Deus tem nos alcançado. Lagoinha, a cruz precisa sempre estar à frente. Diga para 3 pessoas aí: a cruz tem que estar na frente, irmão. A cruz tem que estar na frente, irmã. A cruz precisa estar na frente. Quando Jesus passou por um jovem rico, esse jovem falou que tinha muitas coisas, ele tinha muito dinheiro, e ele cumpria até os mandamentos. E quando Jesus tirou da vida dele o evangelho Nutella e falou para ele: você tem coragem de deixar tudo e me seguir? Ele olhou para trás, porque a prosperidade que ele tinha estava acima da cruz, estava acima do perdão, estava acima da transformação, estava acima da nova vida. Então a prosperidade, ela nunca pode tirar o nosso foco da cruz. Uma terceira característica é comprometer a santidade. Nós fomos chamados para ser santos. O evangelho de Cristo, o evangelho do Espírito, é o evangelho da santidade, é o evangelho da separação. Jesus disse que não veio para trazer a paz, e sim a divisão, a separação, irmãos. Ele veio para trazer algo que não tem no mundo. Ele veio trazer uma paz que não tem no mundo, e sim, só o reino do Espírito pode nos trazer. Ele veio trazer uma palavra de confronto, para nós escolhermos se nós queremos segui-lo ou se nós queremos rejeitá-lo. Jesus não deu outra opção, Jesus só deu 2 caminhos para nós, e o melhor caminho está naquilo que ele trouxe como mensagem. E nós não podemos comprometer a nossa santidade com nada. O evangelho Nutella, ele minimiza a importância da santidade, da vida piedosa. Ele aceita comportamentos que a Bíblia condena, para não ofender ninguém, para não ofender pessoas. É um evangelho que aceita comportamentos que não estão na palavra de Deus. E nós não podemos comprometer aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Irmãos, Deus é santo, e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Essa é uma área da nossa vida com Deus que precisa ser rompida, que nós precisamos avançar e entender que somente Ele pode fazer isso, diante de nós vivermos uma realidade bíblica e verdadeira e firme. Não tem como viver esse evangelho de Cristo sem ofender pessoas. Não tem como você viver essa realidade sem ofender aqueles que estão à sua volta, irmãos. Sem fazer com que pessoas não gostem de você,
sem fazer com que pessoas não te aceitem pela decisão que você tomou. Não tem como você não ofender pessoas, porque você é santo, e quem é santo é separado. Quem é santo sabe onde anda, quem é santo sabe onde pisa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos em tudo o que fizerem. Isso é muito forte, Lagoinha, sabe por quê? Paulo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer tudo. Diga para 3 pessoas aí, vai. Você pode fazer tudo, meu irmão. Você pode fazer tudo, minha irmã. Se for tua esposa, teu esposo, você pode fazer tudo, meu amor. Agora diga para essa pessoa mais uma vez, para essas pessoas: você só não pode pecar. Você pode fazer tudo, mas você não pode pecar, Lagoinha. O pecado faz separação entre nós e Deus. Nós não prestamos para pecar. Ei, tu não presta para pecar. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Você não presta para pecar. Você não presta para viver uma vida de pecado. Você não presta para acessar uma realidade que já foi morta em Cristo Jesus. Em tudo que fizerem, irmãos, nós podemos fazer tudo. Pastor, aqui está ruim a semana toda. Não estou com dor, mas minha voz está fechada. Essa semana a gente teve uma agenda bem intensa, não paramos um dia. E ontem a gente foi convidado por um GC da nossa igreja a uma confraternização, lá numa chácara, irmãos. Com fogueira, com comida caipira, costela no chão. Gente, canjica, cachorro, que maravilha! E eu olhei para os meus filhos, para minha esposa e para minha garganta. Eu falei: eu vou. E a gente chegou lá, irmãos. Foi tão maravilhosa a festa. Nós comemos, nós brincamos, a gente se divertiu. Nós louvamos ao Senhor. Hoje ouvimos aquele sertanejo raiz o dia todo. Sertanejo de crente, gospel. Ou seja, tudo nós fizemos, mas de uma maneira santa, de uma maneira separada. E ali haviam pessoas que não eram crentes. E a palavra que a gente recebeu foi o quê? Faça mais vezes isso na nossa casa. Porque a gente gosta de receber vocês. Quem não é crente falou, irmãos: a gente gosta de receber vocês. Pode vir mais vezes, que a chácara não era nossa, não era daqui da igreja. Era de um familiar. E o familiar foi tocado pela nossa alegria, porque nós fizemos tudo e não pecamos. Nós nos divertimos e não pecamos. E é para essa realidade que Cristo te chamou. É uma nova vida. Não comprometa a sua santidade por um momento de prazer, por um copo de cachaça, por uma droga, seja o que for. Uma mulher bonita, não faça isso. Ou um homem bonito, não comprometa a sua santidade. Você não presta para pecar. Salmo capítulo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta à roda dos zombadores. O salmista está falando de um homem que está andando, e a primeira coisa que ele fez ele viu a roda de todas as fraquezas que ele tinha, da antiga vida que ele tinha. E ele olhar para aquela roda fez com que ele parasse. E ele parar olhando para essa roda fez com que ele se assentasse. É um processo que, ao invés de nós nos aproximarmos, nós precisamos correr, Lagoinha. O pecado sempre vai estar à nossa volta. O que compromete a santidade sempre vai estar à nossa volta. Mas o que importa é para onde nós vamos. Se a gente vai em direção ao pecado, ou se a gente vai em direção a Cristo. Vai olhar para a cruz. A decisão é sua, e é possível se afastar do pecado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 diz: vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios.
não podem participar da mesa do Senhor e da mesa com os demônios. Irmãos, as pessoas querem ser aceitas por esse mundo. O evangelho Nutella, ele busca uma aceitação. Nós queremos ser aceitos onde nós estamos, porque é só doce. Qual que é o problema de eu estar inserido em outros contextos? Se é um evangelho doce, se é algo que não confronta ninguém. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos, nós precisamos entender que nós não seremos aceitos e sim rejeitados, porque nós não fazemos mais parte desse mundo. E bem-aventurados são todos aqueles que sofrerem alguma rejeição por causa do evangelho de Cristo. Se tu está sendo rejeitado de alguma forma, se alegre, celebra Ele, porque Ele é contigo. Ele está se alegrando de você, Ele está olhando para você, Ele está aperfeiçoando você. Ele está dizendo: aí está meu filho que é santo, meu filho que é separado, meu filho que é decidido. Nós precisamos fazer isso, Lagoinha. Não ande no limite. Diga para alguém aí: não ande no limite. Esteja longe do limite. Tinha aquele programa, não sei aonde, que falava no limite, né? Corra do limite. Qual que é teu problema, irmão? Qual que é teu problema, irmã? Sai fora do limite. Sai fora do limite. Sai de perto daquilo que é a sua fraqueza. Jesus falou que se tu peca com o olho, é melhor tu arrancar teu olho, para que os dois não vão para o inferno. Se tu peca com a mão, arranca fora, vive com a outra, para que as duas não vá para o inferno. Então Jesus nos chama uma realidade, irmãos, não física, né? Porque Ele está falando aqui de reino de Deus, e só entende quem está no reino do Espírito. Jesus está falando: ei, se teu problema é teu olho, olha para o outro lado. Fecha o olho. Fecha o olho, irmão. Se teu problema é a bebida, corre da bebida. Chegue nem perto dela. Em lugar nenhum onde você for. Teu problema é o cigarro, corre do cigarro. Corre de quem está fumando. Teu problema é a droga, não passe nem perto de onde tem isso. Saia do limite. Fuja do limite, corra do limite, porque nós não fomos chamados para andar no limite, porque não há força nenhuma em nós. Nós somos fracos. Nós somos aqueles que podem cair, mas a gente só cai se andar no limite, Lagoinha. Jesus não te chamou para viver uma vida de pecar, e você chega na igreja, é 1 hora só pedindo perdão pelos pecados, e 30 minutos para ouvir a metade da palavra. Jesus te chamou para viver uma vida longe do pecado, irmãos. É possível viver uma vida longe do pecado. O pastor não está dizendo aqui que você não vai pecar, mas é possível viver uma vida longe do pecado. Você chegar numa noite como essa e falar: eu nem sei se eu pequei hoje. Acho que não pequei não. É nós não comprometermos a nossa santidade por nada. Você pode aplaudir a Jesus por isso, Lagoinha? Jesus falou que não andava de noite, viu? Jesus falou que andava de dia, Ele não andava de noite não. Ele não estava falando do mundo físico não. Ele estava falando do mundo espiritual, das trevas. Fuja das trevas. O evangelho Nutella é esse aqui. Não tem confronto. É um evangelho inclusivo. Uma inclusividade sem transformação é uma característica do evangelho Nutella. Ele enfatiza a inclusão a ponto de ignorar a necessidade de transformação através de Cristo. Aceitando todos, sem chamar para mudança de vida. Aceita todo mundo, mas não precisa mudar nada. É o evangelho voltado para as pessoas.
É o evangelho voltado para números. É o evangelho que se importa pelo inchaço, pela quantidade, e não com a transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus entregou o seu Filho ao mundo por todos. O Evangelho, ele também veio para todos, igreja. Mas não é porque Cristo veio para todos, não é porque o Evangelho veio para todos, que as boas novas veio para todos, que Deus aceita todos. A aceitação de Deus, ela vem pela nossa transformação. O Evangelho aceita todos, Cristo aceita todos. Ele veio para todos, mas Ele não aceita todos, perdão. Jesus falou que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós precisamos entender que nós precisamos sermos transformados. Em João capítulo 8, no versículo 3 ao 11, vai falar a história de uma mulher que diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus veio por ela, Jesus defendeu ela, Jesus chamou ela, mas Jesus só aceita ela através da transformação da vida dela, de ir e abandonar o pecado. O evangelho Nutella é o evangelho que te deixa preso a quem você é. É o evangelho que te deixa preso ao pecado. E Jesus te chamou para uma vida de liberdade. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de todo pecado, irmãos. Livre-se da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda a maldade. Começa a se livrar de tudo. Paulo está dizendo à igreja: se livra de tudo, se livra do pecado, se livra de tudo que faz separação entre você e Deus, porque você foi chamado para ser uma pessoa aceita por Cristo, irmãos. Sermos aceitos por Cristo é quando nós somos livres por Ele. Você não é mais um prisioneiro do inferno. Você não é mais um prisioneiro do pecado. Você não é mais um escravo do pecado, não. Você é livre em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E se nós conhecermos a verdade, assim como diz em João capítulo 8 versículo 32, uma verdade que não é Nutella, mas uma verdade que é raiz, que é bíblica, que é profunda, que é firme, que faz a gente ficar firme. Ela diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode aplaudir a Jesus, Lagoinha? A verdade vos libertará. Transformação. Só somos transformados com a verdade, com a palavra dura, mas com amor, a exortação, mas com amor, a correção, mas com amor. Assim como um pai corrige o filho, Deus também corrige, porque ama seu filho. Quantas vezes minha mãe tentou me matar, como eu disse, de tanto que eu aprontava, igreja. Mas cada peia foi com amor, irmãos. Cada peia foi com amor, para que eu aprendesse algo com aquela palavra, com aquela surra. Então nós precisamos acessar essa realidade, uma realidade de transformação e não de inclusividade. O evangelho Nutella é um evangelho inclusivo, onde todo mundo pode estar, e ninguém precisa ser transformado, porque Deus aceita como é. Deus não aceita como é, Lagoinha. O que eu quero falar para você é que não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado. E se você tem um pecado na sua vida, se você tem algo que diz nas escrituras que é pecado, então fuja desse pecado, para que você seja aceito por Cristo Jesus. Entregue para Ele isso. Entregue para Ele isso. Entregue o seu pecado, entregue o seu erro. Seja uma pessoa livre. Seja uma pessoa livre que pode fazer tudo, mas não quer fazer, porque você é livre. Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Esse mês é tão lindo, o direcionamento que o Espírito Santo tem nos dado, porque nós estamos exatamente na metade do ano, onde vivemos tantas realidades boas, coisas extraordinárias, e eu vejo que Deus quer fazer muito mais nessa outra metade do ano. Essa outra metade do ano você vai acessar coisas maiores, e Deus quer trabalhar no nosso coração, Deus quer trabalhar no nosso interior, Deus quer nos preparar para tudo isso. Deus quer transformar você em uma pessoa firme, uma pessoa que vai sustentar tudo que Ele vai transbordar sobre a sua vida. Firmeza na verdade bíblica. A Nutella é boa, mas ela não vai te alimentar. Ela vai saciar um desejo, uma vontade, mas ela não vai te alimentar. Ela não é suficiente para que você viva. Ela não é suficiente para que você cresça. Ela não é suficiente para que você desenvolva. E a última característica desse evangelho Nutella que nós falaremos hoje é sobre esquecer a missão. O evangelho Nutella é um evangelho que não tem missão.
É o evangelho do momento. É o evangelho do século. É o novo evangelho. Ele não tem uma missão. Ele não tem um alvo, a não ser focar em si mesmo. O evangelho Nutella, ele tende a se focar no conforto pessoal, na autoajuda, e esquece a maior missão que Cristo nos deu, que foi fazer discípulo de todas as nações. O evangelho Nutella é aquele que se importa com si mesmo, acima de qualquer coisa. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de Cristo. Nós não precisamos de conforto, porque é o Senhor que nos dá o conforto. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela não é confortável. A nossa vida, ela não é confortável. É uma vida movimentada. É uma vida de fé em fé, de proposta em proposta. É uma vida de esforço. É uma vida, irmãos, de muito esforço, mas que o seu descanso e o seu conforto estará totalmente no Senhor. Os melhores momentos da nossa vida só pode ser com o Senhor. O melhor só pode ser com aquele que nos chamou, porque se Deus te escolheu, se Deus te deu uma palavra, se Deus se revelou a ti, a você, através do evangelho, é porque Ele quer que você experimente tudo que Ele preparou para a sua vida. Ele quer que você seja uma pessoa completa. Ele quer que você seja uma pessoa firme, uma pessoa que começa e que termina, uma pessoa que nasceu e nunca morrerá. E para isso você nunca vai poder esquecer a missão, porque o evangelho do Espírito de Cristo tem uma missão. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Fazer discípulos, ensinando a obedecer o que, Lagoinha? Tudo o que Ele ordenou à igreja, tudo que Ele ensinou à igreja. Cristo não fala de uma parte do evangelho, Cristo fala de tudo. Cristo não fala de frases sem contexto bíblico, Cristo fala de tudo. A interpretação bíblica é só uma, é aquilo que Deus quis falar para mim e para você, não muda. A palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje e será sempre ela. A palavra de Deus está acima da cultura. A palavra de Deus está acima de todas as coisas criadas por homens. A palavra de Deus é a palavra de Deus, e não é a palavra que precisa ser amoldada com a gente. A realidade do evangelho Nutella é de modificar a palavra para que seja confortável a todos aqueles que estão ouvindo. E eu dou glória a Deus por isso, porque o Senhor me colocou numa igreja aonde a verdade da palavra de Deus é pregada, aonde a cruz de Cristo é pregada, aonde o arrebatamento da igreja é pregada, aonde o abandono de pecado, negar a si mesmo, isso é pregado. Aqui não tem coaching espiritual, não. Aqui tem servos que pregam a palavra de Deus, custe o que custar, doa quem doer, porque nós honramos a palavra do Senhor. Você pode ficar sobre seus pés, Lagoinha. Cristo te deu uma missão. O Senhor, Ele te deu uma missão. E a missão é que esse evangelho que foi pregado a você
o Evangelho de Cristo, a palavra do Espírito, a de negar a si mesmo, a de tomar a cruz, a da salvação, a da transformação. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão conforto, descanso para a vida de vocês. O Evangelho que o jugo pesado do pecado, o fardo pesado do pecado é tirado, e uma nova realidade é colocada sobre os nossos ombros, e essa realidade é a cruz de Cristo. Nós precisamos entender, Lagoinha, que quando você recebe a palavra de Deus e você aceita ela, você é aceito por Ele. No dia que eu aceitei a palavra de Deus sobre a minha vida, eu aceitei o Senhor sobre a minha vida. E a minha missão, a partir de hoje, é ensinar aquilo que Cristo me ensinou, é obedecendo e fazendo também com que outras pessoas obedeçam. E se a gente faz isso, Cristo estará conosco até o fim dos tempos. Cristo está com você até o fim. Cristo está com você, Ele foi, mas a Bíblia diz que da mesma forma que Ele foi, um dia Ele voltará a buscar todos aqueles que são santos e separados, o seu povo, que Ele colocará à sua direita, o povo que não se comprometeu com o pecado, um povo que não comprometeu a sua santidade, mas permaneceu firme no perdão, na vida com Deus. E nós precisamos orar, nós precisamos aclamar o Senhor nessa noite. Nós precisamos sair daqui de uma forma que alegre o coração do Pai, que alegre o coração do Senhor. Sair daqui de uma forma transformada, curada, liberta. Sair daqui debaixo de uma realidade de que nós queremos tudo do reino de Deus e não somente uma parte. Nós queremos toda a palavra de Deus e não somente uma parte. Nós queremos Deus em primeiro lugar. Vamos louvar ao Senhor, e nesse momento que você possa abrir o seu coração, ore a Ele, peça perdão daquilo que precisa ser pedido, peça para que Ele mude aquilo que precisa ser mudado, peça para que Ele transforme o que precisa ser transformado, porque Ele está aqui. Aonde a palavra do Senhor está, Ele está. Aonde estamos reunidos no nome dEle, Ele está presente. Aleluia. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna.
Só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna, e essa palavra, ela é poderosa, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável. É a palavra que transforma, é a palavra que nos alcançou. Obrigado pela tua palavra verdadeira. Obrigado por nós termos sido alcançados pela tua voz e pela tua palavra. Nós rejeitamos todo ensino que não vem de ti. Nós rejeitamos outras coisas que não seja a tua palavra. Nós queremos agradar o teu coração. Lagoinha, olha para mim, por favor. Em Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesus, Ele nos ensina algo. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. O Evangelho Nutella é aquele que coloca o próximo acima de Deus. É aquilo que agrada pessoas acima de Deus. É aquilo que quer agradar todos que estão à volta, mas desagrada a Deus. Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Jesus não nos chamou para um evangelho de amar pessoas em primeiro lugar, porque é possível você amar pessoas, você depositar suas emoções, o seu amor em pessoas e em pessoas, e você não ter um amor por Deus, e você não conhecer o amor de Deus. O Evangelho Nutella é aquele que engana. O Evangelho Nutella é aquele que é somente doce. E o que Jesus falou aqui é que nós precisamos, em primeiro lugar, amar a Deus de toda a força, de todo entendimento, com todas as forças, com todo o pensamento, irmãos, é com tudo, de toda a alma, corpo, alma e espírito. Deus te deu um corpo, uma alma e um espírito, e isso precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, não tem como você não amar pessoas. Não tem como você não amar aquele que está ao seu lado, o seu familiar. Não tem como você não amar os necessitados. Não tem como nós não amarmos pessoas se nós amarmos a Deus. Se nós amarmos a Deus, nós verdadeiramente seremos aceitos por Ele. Porque quem ama a Deus vive uma vida de obediência, vive uma vida de querendo mudar, de ser transformado dia após dia. A nossa transformação não é da noite para o dia, mas é de dia em dia. Amanhã você precisa ser melhor do que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã. Todos os dias nós vamos avançando, progredindo, crescendo, amadurecendo e vivendo esse amor de Deus e permitindo com que o Senhor nos use. Deus quer transformar o nosso coração por completo. Quando nós aceitamos o Senhor nos aceita. Quando nós aceitamos o tudo do Senhor, o Senhor nos aceita. Não podemos aceitar o Senhor só uma parte. Esse evangelho que nós lemos aqui em João capítulo 6,
Todos estavam ali ouvindo Jesus. Enquanto a Nutella da palavra estava sendo ministrada, estava todo mundo ali. O doce estava ali, todo mundo estava ali. Mas quando começou a endurecer o discurso, quando começou a pedir transformação, arrependimento, cura, libertação, renúncia, cruz, as pessoas começaram a virar as costas e a sair, porque só queriam acreditar naquilo que elas queriam acreditar. Mas aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, não importa. Eles vão falar como Pedro, e eles vão falar assim como essa canção entoa que diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Coloque a mão no seu coração e faça uma aliança com Deus. Essa é apenas a primeira noite de domingo que nós seremos confrontados. Essa é apenas a primeira noite de domingo que nós seremos alcançados pela verdade bíblica, por aquilo que o Senhor tem para nós no mês de julho. Mas nós entendemos que a porta do coração precisa estar aberta para receber o tudo e não uma parte, para receber tudo que o Senhor tem, de todo entendimento, de toda a alma, de todo o físico, de todo o espírito, de tudo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, eu creio que só tu tens as palavras de vida eterna. Então me ensina a obedecer, me ensina a permanecer firme na verdade bíblica, que nenhuma distração, que nenhum doce venha tirar a minha atenção da verdade bíblica. Eu te peço perdão pelos meus pecados, se eu estive distante do teu amor. Nessa noite, eu arrependido retorno a esse amor, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu creio na Bíblia por completa, na sua palavra. Em nome de Jesus eu oro, amém. Feche seus olhos, igreja. Eu não sei como você entrou aqui, mas na palavra que nós lemos, Jesus disse que o Pai que trouxe as pessoas que iriam crer na mensagem dele. Você foi trago aqui pelo Pai. O próprio Deus te trouxe à igreja. O próprio Deus te trouxe ao encontro da palavra dele, porque ele sabia que você ia crer, porque ele sabia que você não iria olhar para trás e você não iria fugir. Se nessa noite há alguém entre nós aqui que pela primeira vez fez essa oração, confessando Cristo como Salvador, como Senhor, crendo na sua palavra, ou se você entrou aqui precisando de receber esse perdão de Jesus, precisando receber esse perdão de Deus, Cristo, ele te perdoou a partir desse momento que você fez essa oração, e ele te aceita e te recebe de novo da forma que você está,
e que você não vai mais permanecer, porque Ele vai caminhar com você até o fim. Se você é uma dessas duas pessoas, uma pessoa que fez uma dessas duas orações, eu quero que quando eu falar 3, você levante a sua mão o mais alto que você puder, porque é uma aliança que você está fazendo com Deus, e eu quero selar essa aliança orando por você. 1, 2, 3. Se tem alguém aqui, levanta a sua mão lá em cima. Tem uma mão levantada ali. Tem mais alguém aqui? Se tem, pode vir aqui na frente, por favor. Você não vai sair daqui dessa noite da mesma forma que você entrou. Você pode aplaudir a Jesus, Lagoinha. Você pode celebrar o nosso Deus. Você pode louvar o nosso Deus, porque só Ele tem a palavra de vida eterna, e todos nós fomos alcançados por ela. Oh Espírito Santo, o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde aleluia. Lagoinha, estenda suas mãos para cá. Comece a orar, comece a profetizar. É um novo tempo, é um novo começo, é uma nova realidade, é algo novo, é algo que Deus tem a fazer transbordar. Nós cremos em firmeza de passos, nós cremos em estabilidade espiritual, nós cremos no resgate do Senhor em tudo que Ele fará. Ó Deus, nós te louvamos e nós te glorificamos. A palavra de Deus diz que há festa nos céus quando a gente se arrepende. O Senhor, Ele aceitou cada um de nós aqui, e nós vamos celebrar Jesus por um novo tempo e por um novo começo. Porque se há festa nos céus, e se os céus estão aqui, há festa também nessa casa. Então nós vamos contar até 3, na palma da mão, tá, Lagoinha? E quando eu disser 3, a nossa irmã Silvânia, ela vai olhar para trás e ela vai receber algo novo sobre a vida dela, amém? 1, 2, 3. Pode virar, Silvânia. Seja bem-vinda à família de Deus. Aleluia. Recebe um abraço caloroso. Glória a Deus.
Tu és o pão do céu, Tu és a palavra que nos alimenta, e é esse evangelho que nós queremos nos alimentar, Senhor. Senhor, transborda a nossa vida. Seja uma semana de realidades do céu, uma semana que nós experimentaremos a mudança, a transformação, viveremos o melhor de Ti. Pai, firma os nossos passos, e que por onde nós passarmos, a missão seja feita por cada um de nós. E que em nome de Jesus eu oro, para que a Tua bênção se repouse sobre a vida de cada um dos meus irmãos, de cada membro dessa igreja que vai morar no céu, dessa igreja que não é da terra, e sim do céu, de Lagoinha Valparaíso. E que o Senhor, Pai, possa em todo esse mês de julho falar abertamente conosco, confrontar os nossos ouvidos, confrontar a nossa alma, para que nós tenhamos o ano de 2024, um ano selado pelo poder, pelo Espírito e o melhor do Senhor sobre nós. Amém e amém. Aplauda Jesus, glória a Deus. Agora eu posso gritar. Que Deus te abençoe, irmãos. Tenha uma ótima semana. Vá em paz para sua casa. Melhor semana da sua vida, uma segunda-feira de renovo sobre vocês.